Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui trazer mais uma aula de Excel. Nessa aula vamos aprender como trazer o último item digitado em um intervalo de células. Então, por exemplo, observe que eu tenho aqui nessa planilha a minha lista de despesas, valores, vencimentos, pagamentos. E aqui ao lado eu quero que ele me traga a última despesa digitada na coluna de despesas. Então vejam que a última despesa foi outros. Se eu vier aqui e apagar a palavra outros, vejam que ele vai trazer que a última despesa digitada foi lazer. A mesma coisa para o valor. Se eu apagar aqui o meu valor, observem que ele traz o último valor digitado. Então vamos aprender como fazer esse tipo de cálculo de fórmula aqui, onde ele vai trazer o último valor digitado na minha coluna, no meu intervalo. Mas, antes da gente iniciar, pedir aí por gentileza, se você ainda não for inscrito em nosso canal, nos prestigiem, nos dê a honra de tê-lo como nosso inscrito. Clique aí no botão de se inscrever, ative as notificações e também contribua aí com o nosso canal, deixando comentários, sugestões, dúvidas, porque são essas dúvidas e os comentários que vocês deixam, os feedbacks, que nos ajudam a continuar criando os nossos conteúdos. Então, conto com a colaboração de vocês, se inscrevendo, ativando as notificações e compartilhando com os amigos aí, se possível. Então, conta aí com a colaboração de vocês e vamos aqui à nossa aula. Então, vou vir aqui na próxima planilha, onde nós vamos fazer aí este cálculo, até mesmo utilizando uma função de procura, uma função de pesquisa do Excel, pouco utilizada, que é a função PROC, que nós vamos usar ela aqui. Exatamente, nós estamos muito acostumados a usar o PROC-V, ou PROC-H, PROC-X, mas para este tipo de cálculo aqui, para essa situação, nós vamos usar a função PROC. Inclusive o link dessa planilha vai ficar disponível na descrição do vídeo, para vocês poderem fazer o download e testar, estudar e praticar nela também aí, usar como exemplo. Então vamos aqui, ó. Então eu quero trazer aqui o último item digitado na minha tabela. Então se eu vier nessa coluna aqui e colocar igual PROC, opa, ele vai pedir valor procurado. O valor procurado é o que eu quero encontrar. Nesse caso eu vou colocar o número 2, porque eu vou querer achar o segundo item ali da minha tabela. Não se preocupem por enquanto com esse número 2, que eu já vou explicar logo o porquê que nós precisamos dele. Ponto e vírgula, eu vou colocar aqui, vou pegar o valor de vetor procurado, é onde ele vai procurar essas informações, né? Então eu vou ter que criar aí uma lista de itens para ele poder fazer a procura. Então nesse caso eu vou criar da seguinte maneira: 1 dividido, aí eu vou abrir o parênteses, porque eu vou criar uma matriz aqui de resultados lógicos, ou seja, eu vou vir aqui, abrir o meu parênteses e eu quero achar a última despesa. Então vou vir aqui na minha tabela, ó, como está formatado aqui como tabela, eu vou apenas clicar aqui em cima em despesas e ele vai escrever aqui, ó, tabela, né? No caso aqui ele colocou como tabela 13, despesas, porque é essa tabela que eu estou trabalhando. Diferente de vazio. Fecho. O que ele está fazendo? Ele vai pegar o meu campo de despesa e vai verificar se ele é vazio. Se ele for diferente de vazio, ou seja, se tiver algo digitado, vai ser verdadeiro. Caso contrário, vai ser falso, que é o meu zero. Então ele vai dar erro, porque 1 dividido por 0 vai dar erro, div 0. 1 dividido por 1 dá 1. Se eu selecionar aqui, ó, o meu intervalo, né, e deixar aqui o meu mouse, opa, deixa eu pegar aqui o número 1, ó lá. Se eu selecionar aqui, observem, ó, que ele gerou um intervalo de uns e uns, porque ele está dividindo 1 dividido por 1, 1. Então se eu pegar aqui, ó, só essa parte, ó, ele vai trazer vários verdadeiros. Então dentro do Excel, o verdadeiro vale 1 e o falso vale 0. Então ele fez o que? Ele está pegando 1 dividido por 1 da minha matriz e gerando uma matriz de números 1. O que vai acontecer? Ele vai procurar o número 2 nessa matriz, não encontrando, ele vai trazer o aproximado para menos, que seria o último item que ele encontra na tabela, como o PROC-V, né? Que quem já utiliza sabe.
Aí eu vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula, e aí a minha matriz de retorno. Nesse caso eu quero que ele me traga as despesas. Então eu vou clicar novamente aqui na coluna de despesas e fechar o parênteses. Por quê? Eu quero que ele me traga a última despesa preenchida. Vou pressionar Enter e pronto, olha lá. Ele traz como outros. Se por acaso eu apagar, olha lá, a última preenchida foi lazer. Então eu posso fazer aqui a mesma coisa para o valor. Então eu vou colocar igual proc, abro parênteses, quero que ele me traga o número 2. Eu não voltei, então ele vai trazer o mais próximo para menos. Ponto e vírgula. Aí 1 dividido, abro parênteses, pela minha coluna de valor, que é o que eu quero, diferente de vazio. Fecho. Ponto e vírgula. Aí ele retorna o valor digitado, o último valor. Fecho parênteses e Enter. Pronto, olha lá, 80. Se eu apagar, olha lá, 300. Né? Então ele trouxe aqui o último valor. Se por acaso eu incluir um novo item, olha lá, vejam que ele já vai trazer esse novo item aqui para mim. Então se eu colocar lá o valor, né, referente a esse item, ele já traz a última informação digitada, ok? Então, essa foi a nossa aula. Espero que essa dica seja útil. Deixem aí nos comentários aonde que nós poderíamos estar aplicando, se ela é útil, se é válido. Deixem um feedback de vocês, sugestões, nos ajudem a continuar criando aí esses conteúdos. E conto com a colaboração de vocês, se inscrevendo, curtindo o nosso vídeo e compartilhando, se possível, aí com os amigos. Então, muito obrigado, valeu e até a próxima!